Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o programa Adoração e é uma alegria ter a sua companhia. Estamos vivendo em tempos difíceis e é muito importante nós nos voltarmos para a Palavra de Deus, porque nela encontramos força, alento, encorajamento, conselhos importantes da Palavra de Deus. E você sabe, aqui no programa Adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. E como eu mencionei, em tempos difíceis é muito importante nós mantermos a nossa sanidade mental. E nós aqui da Novo Tempo queremos que você tenha qualidade de vida, que você não apenas conheça a Palavra de Deus. É claro, nós queremos que você conheça a Palavra de Deus. E por isso aqui no programa Adoração nós estudamos a Palavra de Deus. Mas queremos também que você tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional. E está sendo lançada essa revista maravilhosa, Revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele é um médico, psiquiatra, com larga experiência. E aqui tem alguns temas importantíssimos, a cura para a ansiedade, uma vida leve começa aqui, depressão não é frescura. Pastor Fred, como é que eu faço para adquirir esse guia de estudo? É muito simples. É só você entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 12 98244 4449. Nesse guia de estudo você vai encontrar inúmeras dicas práticas para uma mente feliz. Você também pode acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. E neste site você vai encontrar vários cursos bíblicos. Você procure ali este Mente Feliz e você se inscreve, fará um breve cadastro e nós teremos a alegria de enviar esse guia de estudo inteiramente grátis para você. Como eu mencionei logo no início, o tema de hoje é como tudo começou. E essa é uma pergunta importante para nós fazermos. Como é que tudo começou? Por que estamos aqui hoje, vivenciando dor, sofrimento, presenciando catástrofes, coisas horríveis que acontecem ao nosso redor? Uma pergunta muito intrigante. Por que Deus permite que as tragédias aconteçam? Neste momento, podemos ser levados a pensar que é Deus quem provoca as tragédias. Epicuro foi um filósofo grego que viveu entre o quarto e o terceiro séculos antes de Cristo. Ele levantou uma questão a respeito de Deus que ficou conhecida como o trilema de Epicuro. Para Epicuro, se Deus é todo-poderoso e onisciente, ele não pode ser onibenevolente ou todo amor. Ou se Deus é todo amor e todo-poderoso, ele não pode, então, ser onisciente. E, por fim, se Deus é onisciente e amor, ele não pode ser todo-poderoso, até porque ele ou não previu o mal, ou não tem poder suficiente para evitar o mal, e assim por diante. Entretanto, a Bíblia nos ensina claramente que Deus é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso. A Bíblia também ensina que Deus é onisciente, e isso significa que ele não foi surpreendido pelo surgimento do mal. As páginas da Bíblia Sagrada demonstram claramente que Deus é amor. Note, Deus não tem amor para dar. A Bíblia diz que ele é amor. O texto de 1 João capítulo 4, versículo 8, e eu convido você para me acompanhar na Bíblia. O texto diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso significa que o amor de Deus é constante e fiel. Deus não é um ser temperamental que oscila entre o amor
e a ira. Deus é um ser santo e perfeito. Às vezes nós projetamos os nossos atributos a Deus e achamos que a ira dele é semelhante à nossa e que o amor dele é semelhante ao nosso. E nós somos tão pequenininhos, tão pecadores, tão egoístas, não é verdade? Nós não somos a referência para os atributos divinos. Deus e seus atos revelados tanto nas Escrituras Sagradas como na história são a referência. O texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8, mas antes eu quero pedir para você, para juntos podermos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo de sua palavra. Pai de amor, neste momento vamos ler a tua palavra e nós te pedimos que o Senhor nos conceda a compreensão para que possamos aprender os teus ensinamentos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então o texto está aqui em Tiago capítulo 1, versículo 6, falando sobre a sabedoria. Peça a sabedoria com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Por outro lado, a Bíblia revela que Deus não é inconstante. Se o ser humano, em sua natureza humana pecaminosa, ele é semelhante às ondas do mar, agitada pelo vento, oscilando entre um humor e o outro, sobre Deus é completamente diferente. O texto também está em Tiago capítulo 1, versículo 17. O texto diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então precisamos compreender que Deus é santo e perfeito, e a base de seu governo reside em dois princípios fundamentais: seu amor e sua justiça. Sendo que o amor é um dos pilares fundamentais do governo de Deus, isso pressupõe que para existir o amor e permitir que ele cresça e se desenvolva, é necessário liberdade, é necessário que exista liberdade, um ambiente de liberdade. Não existe amor em um ambiente onde não se respeita o livre-arbítrio. Isso seria uma tirania, seria um abuso. E Deus, obviamente, não é um ser tirano, ele não é um ser abusivo. Eu encontrei uma definição no dicionário a respeito da palavra tirania, e o dicionário diz assim, do grego tyrannos, que significa líder ilegítimo. A tirania é uma forma de governo autoritária, em que determinada população é oprimida e tem seu livre-arbítrio anulado. Eu achei incrível essa definição. Portanto, Deus, ao criar os anjos e posteriormente o ser humano, ele os criou com o livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de fazer escolhas morais livres. Lembre-se sempre disso. Sem liberdade ou capacidade para fazer escolhas livres, o amor não pode existir. Embora o amor seja uma força poderosíssima, e eu creio que seja a força mais poderosa do universo, existe um aspecto vulnerável no amor. Sabe por quê? Porque ele pode ser rejeitado. Não existe amor forçado. Imagine que sua esposa chega para você e diz assim, olha, eu não te amo mais. Não tem como você forçar o amor dela. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos atrai para mais perto dele. O amor exerce um poder de atração, mas ele não pode ser forçado. E para entendermos a pergunta que fiz logo no início, por que Deus permite que as tragédias aconteçam? Precisamos considerar como surgiu o mal no universo e como ele afetou o nosso planeta. O texto de Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12, nos traz aqui luz a respeito desse tema, como surgiu o mal. E eu convido você para me acompanhar na leitura bíblica. O texto bíblico diz assim, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Esse texto bíblico está fazendo aqui uma descrição do rei de Tiro, mas o profeta está usando uma linguagem simbólica e ele tem uma aplicação secundária a Lúcifer. Então, nós podemos dizer que este anjo poderoso era perfeito em todos os seus caminhos. Era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era um querubim da guarda, ou seja, ele executava as ordens diretas de Deus. Ele exercia sua função diante do trono de Deus, mas de uma forma misteriosa, ou seja, sem explicação. Este poderoso anjo começou a alimentar alguns pensamentos estranhos que, no início, nem ele mesmo compreendeu muito bem. Entretanto, estes pensamentos começaram a dominar a sua mente de tal modo que eles se refletiram em seus atos. Vejamos aqui outra descrição bíblica sobre este mesmo episódio. O texto agora está em Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12. Vamos ler aqui Isaías, a partir do verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Este texto deixa claro que este anjo, chamado aqui de estrela da manhã e filho da alva, também conhecido por Lúcifer, desejava no íntimo do seu coração exaltar a si mesmo e estabelecer o seu trono no monte da congregação. O monte da congregação é uma referência ao trono de Deus. E o texto faz alusão à intenção maligna deste anjo criado de usurpar o trono de Deus, o trono do Criador. Outro texto que lança luz a respeito deste mesmo episódio é Apocalipse 12, a partir do verso 7. E eu convido você para me acompanhar na leitura deste texto também. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sabe, aqui precisamos fazer uma breve identificação dos personagens, mas antes eu quero mencionar aqui algo a respeito dessa guerra. Algumas pessoas pensam que essa guerra foi uma guerra meramente ideológica, mas não. Houve ali uma disputa pela força do poder. Houve uma guerra, houve um confronto entre poderes ali. E agora sim, vamos identificar estes dois personagens principais. O texto apresenta estes dois personagens principais que são antagônicos. O primeiro é Miguel. O nome Miguel é uma pergunta e significa quem é como Deus? Bem, há alguns textos bíblicos importantes que podem ser mencionados aqui sobre a identidade de Miguel, este ser que é como Deus. Entendo pela própria Bíblia que Miguel não é um ser criado, tampouco um anjo. Entendo que Miguel é o próprio Cristo, pois a Bíblia descreve Jesus como sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3.
Outro texto importante é Colossenses capítulo 2, versículo 9. E o texto diz assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, quem é Miguel? Quem é como Deus? O significado de Miguel, quem é como Deus? E a resposta é Jesus. Em uma ocasião, Filipe pediu a Jesus, e está lá em João capítulo 14, a partir do verso 8, Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Quem é como Deus? A inequívoca resposta é Jesus. A Bíblia chama Miguel de arcanjo, e muitos são levados a pensar que arcanjo é um anjo, mas isso não está correto. Vejamos mais estes textos bíblicos que tratam da ressurreição dos mortos. João capítulo 5, versículo 25. O texto diz assim, Jesus dizendo: em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Note, Jesus está dizendo que chegará um momento em que os mortos vão ouvir a sua voz, a voz do Filho, e ressuscitarão. Agora, há um texto paralelo, um texto que trata do mesmo assunto, o texto que trata da ressurreição dos justos, daqueles que descansam no Senhor. E esse texto está no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E olha só o que o texto diz. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, vai ser um momento maravilhoso. Então veja bem, o primeiro texto Jesus diz que eles ouvirão a voz do Filho de Deus. Ou seja, é uma referência ao próprio Cristo. E agora aqui em Tessalonicenses, Paulo está dizendo, ouvida a voz de Deus, né? A voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão. Um anjo não tem poder para ressuscitar os mortos, mas Jesus tem, pois Ele é o Criador. Paulo nos diz, lá em Colossenses capítulo 1, que todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele. Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 21, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Assim como o reformador protestante João Calvino e o comentarista evangélico Matthew Henry, creio que Miguel é uma referência a Jesus Cristo e não a um mero anjo. Agora, o outro personagem descrito lá na passagem de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9, que nós já lemos, é o dragão. E o texto chama o dragão de a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. No céu, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. Certamente ele disseminou a rebelião entre estes anjos que se posicionaram ao lado dele. Agora, lembre-se, o desejo de Lúcifer no céu era usurpar o trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo. E para alcançar este objetivo, ele foi muito sutil, disseminou a discórdia, levantou dúvidas sobre o caráter de Deus e pode ter espalhado a ideia de estabelecer um sistema mais justo e correto do que o sistema de Deus. Chegou um momento em que ele não pôde mais ficar no céu e foi expulso de lá. Agora a pergunta, como pôde surgir o mal no coração de um ser perfeito como Lúcifer? A Bíblia o descreve como um ser perfeito em todos os seus caminhos. Isso é um mistério. Mas pelo fato de Deus ter criado seres inteligentes, capazes de fazerem escolhas morais livres, o mal era uma possibilidade. Lembre-se, a base do governo de Deus é o amor e a justiça, e amor pressupõe liberdade, livre-arbítrio. Por que Lúcifer não foi imediatamente destruído após se rebelar contra Deus? Nós podemos pensar, seria tão mais fácil para nós, não é verdade?
Certamente porque ficaria uma dúvida na mente dos anjos sobre as questões que ele tinha levantado anteriormente. Será que Deus é justo mesmo? Talvez os anjos pudessem pensar, se eu seguir o mesmo caminho dele, também serei fulminado. Se Lúcifer tivesse sido fulminado imediatamente após se rebelar contra Deus, a lealdade dos anjos bons poderia se tornar forçada pelo medo. Prestariam uma obediência forçada e não voluntária, uma obediência movida pelo medo e não pelo amor. Algo semelhante ocorreu aqui na terra. Vejamos agora como é que Deus criou o ser humano. E o texto é um texto muito conhecido, está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E o texto diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui é importante fazer um pequeno parênteses. Homem e mulher, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano tinha uma posição privilegiada na terra, ele foi colocado ali para dominar a terra, para cuidar da terra. Era uma posição de um governante, como um vice-rei. Deus é o rei do universo e o ser humano estava ali como um vice-rei para governar sobre a terra. Agora, o fato de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus significa que o ser humano tem capacidades extraordinárias, capacidades semelhantes das de Deus, não iguais, é claro. Por exemplo, o ser humano é um ser relacional, assim como Deus é um ser relacional. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, Deus criou o ser humano com a capacidade de expressar e também de receber amor. O ser humano foi criado com uma capacidade intelectual, de pensar da causa para o efeito, capacidade de criar. Aqui tem um detalhe importante. Deus cria a partir do nada, porque Deus é criador. Tudo bem? Agora, a criatura não tem poder para criar a partir do nada. Nós criamos, por exemplo, a partir de matéria pré-existente, madeira, faz o papel, a partir do papel, a partir de uma imprensa, faz uma publicação, um livro, uma revista. Então o ser humano foi criado com a capacidade criativa também. Agora, lá no Éden, Deus deu uma ordem para o ser humano. Está aqui em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E eu quero ler aqui com você o texto que está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Vamos ler aqui o texto bíblico, Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Queridos, o Éden era um jardim perfeito. Deus disse para o ser humano: vocês podem comer de tudo que há no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, quando Ele conclui a sua obra de criação, Ele contempla o que criou e Ele faz uma declaração linda que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Mas de repente ali na narrativa bíblica surge uma nota dissonante. Sim, a serpente aparece ali dizendo que talvez o muito bom de Deus não fosse tão bom assim. E insinua para a mulher que se aproxima daquela árvore, insinua para aquela mulher que talvez Deus estivesse escondendo algo dela. E ele faz uma pergunta capciosa: é verdade? É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui da árvore, do jardim? E Eva respondeu: não, nós podemos comer de todas as árvores, exceto desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que no dia em que comêssemos dela, nós morreríamos. E a serpente dá risada da mulher e diz: é certo que vocês não vão morrer,
é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem desta árvore, deste fruto, os seus olhos vão se abrir. E quando os seus olhos se abrir, vocês vão se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Bem, Satanás estava oferecendo para Eva aquilo que ela já era. Ela já era semelhante a Deus. Olha só como ele é um enganador, como ele é cruel, como ele é terrível. O texto de Romanos 5,12 nos diz assim: portanto, assim como por um só homem, por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E as tragédias acontecem porque Deus nos criou com o livre-arbítrio. Todo mal que acontece ao nosso redor tem o efeito da lei da entropia. Tudo entra num sistema de desorganização. Verso 19 também diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto está dizendo para mim e para você que, através da obra de Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi obediente e prestou uma obediência perfeita à lei de Deus. Através da justiça dEle, Ele fará novas todas as coisas. Isso significa que o mal está com os dias contados. Jesus conta uma breve parábola, a parábola do trigo e do joio. Diz que um homem saiu ao campo e semeou a boa semente. E de noite, enquanto dormia, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Assim é Satanás. Coisas ruins acontecem porque Satanás ele planta a semente ruim. Ele é o inimigo. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Lembre-se, Deus é amor. E amor pressupõe em liberdade, livre-arbítrio, liberdade de escolha. A liberdade também traz um conceito de responsabilidade. Precisamos ser responsáveis diante das nossas escolhas. Porque nós sofremos, eu não tenho todas as respostas, mas uma delas é porque existe o diabo, porque ele é mau. E era necessário que o mal se desenvolvesse sem a interferência de Deus, para que ficasse patente perante o universo de que o mal não presta e de que Deus é bom, de que Deus é justo. O mal está com os dias contados. Logo, logo Cristo vai voltar. Não haverá mais dor, sofrimento, morte, despedidas. E neste momento eu quero orar com você para que Deus conforte o seu coração e fortaleça a sua fé e esperança em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pelo estudo de hoje. Entendemos como tudo começou. Entendemos que a base do seu governo é o amor e a justiça. E diante desse mal que se desenvolveu, nós percebemos que o Senhor é amor, que o Senhor é bondoso e que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Sabemos que existe um inimigo cruel, violento, mas que o mal está com os dias contados. Colocamos a nossa vida em tuas mãos. Fortaleça-nos na fé. Em nome de Jesus. Amém.